noite, tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma live com a Fabiane Pova para a gente falar de corpos dançantes, de corpos diversos, né? Que ela trabalha com paradesporto e com a dança em Porto Alegre. Antes de chamar a nossa convidada e mais pessoas entrando, que podem fazer suas perguntas, suas colocações, vou falar mais uma vez da imersão de corpos diversos. Estou divulgando para quem quiser presentear alguém querido, alguém que você gostaria que tivesse essa oportunidade de fazer. Tudo online, mas ao vivo. E cada pessoa pode definir seu melhor horário para fazer as aulas. São 10 horas de encontros. A princípio pensei em dividir 2 horas cada encontro, que dá 5 encontros, mas também isso pode ser negociado com cada pessoa. E, além disso, mais 1 hora de consultoria para atender necessidades específicas, material bibliográfico sobre o assunto e sobre autonomia e independência através do esporte e da dança, que hoje nós também vamos falar um pouquinho disso. E o WhatsApp, né, para trocar parcerias, informações, necessidades, tudo mais. E outras questões mais que vêm acontecer. Como eu sempre digo, todas as pessoas que passaram por essa imersão e até nos trabalhos presenciais, que assim que puder a gente vai retomar, acabei fazendo muitas parcerias, muitas amizades, que depois surgiram outros trabalhos. Trabalhos artísticos, aulas, palestras, N situações, né? Que pode surgir desses encontros. Então, quem quiser participar, quem quiser fazer essa imersão, o link está aqui na biografia, ou está no Facebook também, no YouTube, só inscrever e depois me procurar para a gente combinar o melhor horário. Estamos à disposição. Já vou chamar a Fábio e que o pessoal vai entrando para a gente já ir conversando. Podem fazer suas perguntas, seus questionamentos, pontuar, nos colaborar com essa situação, com essa nossa conversa, que estamos à disposição. Vou parar aqui. Só um minuto, pessoal. Num botão específico, e aí às vezes a gente passa também. Oi, Rô. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo certinho? Tudo certinho. Depois do dia de calorão aí em Caxias também, foi muito quente. Aqui agora baixou para 29, 28, mas passou dos 30 durante o dia também. Se bem que Ai, eu que... gosto, né? Eu gosto do verão, não acho ruim, não. Inclusive, às vezes que eu estive aí, as pessoas diziam que calorão. Eu disse, não, isso é muito bom. O pessoal tá entrando, mas a gente vai conversando também. Quem não conseguir ver ao vivo vai ver depois, né, nos nossos registros. E já não vamos perder tempo, que tem bastante coisa para a gente debater, né? Nós temos muita coisa em comum e muito trabalho para falar também, né? Acho bem interessante do trabalho que você vem fazendo aí em Porto, outros lugares, porque a gente nunca fica só na nossa cidade, né? Não adianta. Se apresenta um pouquinho para quem não conhece, para quem vai ver depois, que vai entrar tudo. Fala um pouquinho de quem que é a Fábio. Bom, eu sou a Fabiane Pova, né? Trabalho no RS Paradesporto já faz 7 anos. Sou formada em Educação Física, tenho pós em Arte, Corpo e Educação. E nesta área eu trabalho desde 2002. Já passei pela PAI, também fiquei 7 anos. Passei pela CADEF, então tem um longo caminho por aí. Mas eu iniciei em 2002, lá na UBRA, onde eu fiz a educação física, através de um projeto que tinha com a professora Rosilene Moraes Gil, o projeto CEAMA, que é o Centro de Estudos da Atividade Motora Adaptada. Hoje não tem mais, ela finalizou esse ano. Mas é um trabalho longo também que ela fez, e essas oportunidades que tem, né, dentro da faculdade foi que surgiu
para eu iniciar esse trabalho. Uhum. Foi uma coisa que eu nunca imaginei, né? Nunca. A gente entra na área da educação. Eu entrei na área da educação física pensando na dança, mas nunca imaginei nessa área específica, né? Sim. Eu assumi um grupo com síndrome de Down, vieram na época 23 alunos, era um grupo bem grande. E aí eu aceitei o desafio, porque eu nunca tinha trabalhado. Na época eu trabalhava com as mães, porque eu fazia trabalho com idosos, Hum. dança para idosos, né? E aí eu fazia um trabalho com as mães deles. Enquanto eles faziam a dança, Uhum. eu trabalhava com as mães, porque as mães eram, imagina, 23 DAO, eram 23 pessoas Sim. responsáveis, sentadas no ginásio, né? Uhum. E aí eu tive a ideia, vou botar essas pessoas para fazer alguma coisa. Então, nessa época que eu estava trabalhando com a mãe, das mães do grupo da UAP, Uhum. nesse tempo a professora que estava saiu, e aí a professora Rosilene estava procurando alguém para assumir o grupo, e aí eu tive vontade, porque com eles eu já tinha contato, né? Porque eu estava trabalhando com a mãe deles, e aí só que aquele contato, eles são muito carinhosos, né? Então, eles Sim. sempre aquele jeito de abraçar, de conversar. E aquele contato com eles eu gostei muito. Uhum. E aí assim, eu pedi, né? Vou sair das mães para assumir. Aí a professora Rosilene aceitou. E aí depois outra pessoa assumiu as mães. E aí eu tive esse desafio aí. Primeiro com 23 alunos DAO. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, que até hoje eu trabalho através do estudo de Laba, né? Porque para mim foi mais fácil a técnica do Laba, Sim. porque eu fazia associações de objetos aos movimentos, né? Uhum. Para eles memorizarem melhor. Aí eu fazia, vamos fazer um movimento da bola, e eu fazia assim, para-brisa, exemplos, né? Sim. Porque o síndrome de Down, bom, era um grupo enorme, alguns, claro, assim, eles tinham mais, é, como é que eu vou falar, mais fácil para pegar, né? Ah. Outros, a memória já tinham mais dificuldade. Então, eu fazia uma vez por semana, então, para chegar na outra semana, eu tinha que repetir e Uhum. depois para somar, né, mais. Então, é um Sim. trabalho muito repetitivo. Para montar uma coreografia, eram uns 3 meses, assim, Sim. Ou né? mais, né? Às vezes. Mas são, no mínimo, assim, uns 3 meses para Sim. montar um trabalho legal, né? E ali, nesse projeto, eu tive a oportunidade de ter também a primeira aluna cadeirante. Ela estudava na Lubra, eu acho que era letras, eu não lembro o curso, não era educação física. E ela soube do projeto e foi procurar se tinha dança, e aí eu assumi também, né, o outro desafio, A porque eu gente nunca tinha. vai abraçando todo mundo, né? Exatamente, vai abraçando todo mundo. E só que para mim foi muito, muito, muito mais novidade, porque cadeirante, eu tive que aprender a dançar na cadeira. Eu Sim. primeiro. Como é que eu vou fazer um trabalho com cadeirante sem saber? Então eu tive que fazer um laboratório, eu, Fabiane, experimental, para eu aprender a fazer os movimentos, os giros, a andar na cadeira, né? Então teve todo esse trabalho para eu fazer esse trabalho com ela. Uhum. Até os movimentos de acordo com o ritmo também da cadeira, né? Porque até uma dica para quem tem vontade de assumir, né, essa área, tu tem que aprender a sentar na Sim. cadeira, andar, não adianta, Eu, não tem como trabalhar eu, diferente sem ter uma eu não noção. queria, não, que eu não ia te cortar, mas esse é um assunto que nós podemos até falar depois que tu terminar de se apresentar para falar da necessidade de tu experimentar né, todas as situações que tu vai passar. Mas pode Exatamente. terminar, depois a gente fala sobre isso. E um outro desafio também que a gente teve na época, eu e essa bailarina, Juliana, não tinha sala adaptada na época, né? No ginásio, a sala de dança tinha uma escada.
Depois eles fizeram, mas tempo depois. Sim. Então, então eu tive que carregar as cadeiras e ela ia de bundinho em bundinho, né? Degrau e degrauzinho, assim. Então ela também tinha uma Conheço bem persistência. essa realidade. Ela tinha uma baita persistência para chegar na sala de dança e a gente tinha então todo esse obstáculo, primeiramente, né? A Sim, acessibilidade, que é o que a gente tem, essa luta, né? é Tu, como complicado. cadeirante, que eu que trabalho com cadeirantes, é o grande desafio sempre do dia a dia, a Uhum. acessibilidade, né? É, Que é a nossa grande luta, a nossa grande causa, para a gente chegar no público, que muitos palcos, muitos teatros não têm essa acessibilidade, né? é. E fora também em praças, outros lugares que a gente faz, assim, é bem complicado. Bem, Então a gente faz o trabalho adaptado e a gente às vezes tem que adaptar do adaptado, né? A gente tem que fazer mais. eu nunca me. Pegando já um pouquinho o gancho nisso, eu nunca me esqueço de uma vez quando eu estava com a Carla mesmo, com a Carla Vendramin, que nós, antes de estrear o Gato Malhado, nós fomos participar de um evento de acessibilidade, né, que tem agora, nós passamos pelo Dia, né, Internacional da Pessoa com Deficiência, Dia da Pessoa com Deficiência Física, e era um evento de superação, né, e a gente iria, porque a maior superação era, primeiro que era no domingo de manhã, né, às 9 às 10 da manhã era para estar lá, então imagina, né, principalmente que muitas pessoas da cultura, porque como o grupo era misto, muitos trabalham até altas horas, né? Então tá de manhã cedo já era uma superação. Segundo, que o palco, por ser superação, tinha rampa, mas era uma rampa que tu ia para frente e tu voltava não sei quanto para trás, por causa do ângulo, né? Que tem mais isso, né? Que as pessoas dizem que fazem acessibilidade, mas não fazem como deveria ser. E depois o palco todo cheio de nuances, né? Então eu com a cadeira, porque eu sou muletante, mas eu estava dançando com a cadeira, e os outros, mesmo não sendo deficiente, eles estavam de pé descalço e aí se jogavam, porque contemporâneo é isso, né? Além de tu criar, tu se jogar muito pro chão. Então, eles diziam, ai, que superação! Eu disse, essa é a superação. Não é tudo que, não é dançar, é fazer tudo isso. Pior que a gente passa assim por cada situação. Agora eu tô contando essa história, eu também lembrei de uma história que é clássica, né, da Feira do Livro, e a Feira do Livro é clássica aqui em Porto Alegre, Sim, aqui né? também, em Caxias do Sul. E aí na Praça da Alfândega, que não tem acessibilidade, eles têm uma estação acessibilidade, né? Mas acessibilidade não existe. Não. Então, eu fiz uma apresentação lá de dança, A gente ri para não chorar, né? Porque é complicado. cada situação, e aí eu coloquei antes, né? Por e-mail, a gente descreve quantas pessoas, eu botei cadeirantes, eram 10 cadeirantes, o grupo era grande, né? A coreografia. E aí eu cheguei lá na Feira do Livro, o palco, Roberta, era pequeno e estreito, assim. Aí eu olhei, fiquei nervosa, ai meu Deus, né? Os cadeirantes não vão conseguir nem fazer um giro aqui nesse. Uhum. E aí eles ficaram nervosos também, eu também. Eu disse, não, vamos adaptar do adaptado, né? É isso que a Sim. gente faz, que a gente tem que fazer. Então eu Vamos tive pro que dividir chão. em grupos, né? Tive que dividir em grupos, assim, para ir um pouquinho no palco e depois um pouquinho no palco. Não consegui fazer aquela coreografia inteira, Sim. né? Mas dá um nervosismo, então essas coisas acontecem muito, Eu, né? Só que dependendo da tentação, hoje em dia eu já digo, não vou usar o palco, vamos pro chão. E quem vai estar assistindo que vai dar um jeito. sim, exatamente. Só que aí, ali na Praça Alfândega é difícil É também difícil, fazer. sim, é assim. Não tem liso, né? Então Uhum. foi bem complicado. Sendo que a Feira do Livro, existem vários palcos, né? E Claro, tem um palco principal que é enorme. sim. Mas colocaram a gente naquele palquinho, né? Bem E, longe lá. e isso é uma outra questão, então já pegando que a gente já estava falando sobre essas questões
a feira com vários palcos. E aí, para dizer, não estou dizendo, pessoal, que a coisa não evoluiu, que a situação não evoluiu, tá melhor do que era antigamente. Mas por que colocar no palco menor? Não pode ser no palco junto com as atrações principais? Sei que distribui em cada palco. Mas então, aonde que está a inclusão de fato nessa situação, sabe? Exatamente, é isso que eu falo, porque a estação, eles colocam que tem estação acessibilidade, né, para dizer que eles estão preocupados com, mas como assim? Se colocam um grupo de cadeirantes que vem dançar naquele palco pequeno, sendo que a gente poderia ter dançado no palco que ficasse todos os cadeirantes e a gente conseguisse fazer uma apresentação como é a coreografia, né? Primeiro, Então, do que também a gente falou, de experimentar, nós como profissionais, experimentar. Eu sou deficiente, mas tem algumas deficiências que eu também não tenho experiência. Então, para mim ter experiência, me colocar na situação ou conversar com quem domina. Nessa questão desse evento, também é um exemplo. Se eles não sabiam o espaço, e eu em vários eventos também que eu passei, se não sabiam o espaço que precisa, como que precisa, entre em contato com quem está vindo se apresentar, para saber como que deve ser, o que, que precisa, o que, que não precisa. Porque você não precisa dominar. Mas se você não domina, vai atrás de quem sabe? Porque é complicada essa situação da gente chegar lá e não ter estrutura. Eu fui convidado para quê então? Fui convidado para passar ridículo? Não, né? Foi bem assim mesmo. É. Então, só que eu estava tranquila, porque como eu tinha enviado um e-mail e a pessoa me ok, eu achei que estava tranquila a apresentação, né? Não Sim. foi. A gente, assim, passa pela Feira do Livro, mas quando vai se apresentar é diferente, né? Porque a Sim. gente sempre. Eu falo assim, ó, quando a gente quer ocupar o espaço, a gente tem que ocupar o espaço por briga da acessibilidade. Quanto Sim. mais cadeirantes ocupar os espaços, é isso que eu falo. Por isso que a gente sempre está rodando, vai lá na Feira do Livro, roda com os alunos, né? A Isso é gente dá importante. cara a tapa, como eu digo, né? Porque passa por cada situação. Exatamente. E essa questão, assim, eu falo aqui em Porto Alegre, porque dos palcos Sim. aqui que a gente foi, o Teatro Renascença, que a gente fez várias apresentações, eles têm acessibilidade por trás, mas todo esse caminho que a gente tem que fazer por trás é tudo sem Resultado. cura. Já E se passei chove, também. É. né? E aí eu chego, então eu tenho um caminho longo para chegar no palco, porque não tem cobertura. E se está chovendo? Os É. bailarinos estão todos molhados no palco, entendeu? E aí as cadeiras molham, é uma função, também tem isso. Então, se tem essa preocupação, a acessibilidade do Teatro Renascença, ok, tá, tem. Mas falta ainda um pedaço Sim. dessa acessibilidade, Um sabe? outro exemplo foi aqui o que eu participei do Caxias em Movimento, me inscrevi tudo, e aí teve o presencial com todos os cuidados dentro da questão da pandemia que a gente está passando, mas aí eles, em todo momento que o pessoal saía do palco, e eu entendo, porque precisava desses cuidados, eles passavam álcool no chão, né? Álcool, faziam limpeza, tudo. Eu disse pro moço, na hora da minha vez, o espelho passa muito pouco para secar isso aí bem rápido, porque aquela apresentação eu fiz de muletas, eu não fiz na cadeira e nem no chão. Ele disse, vai que. Tudo bem que eu vou ir para o chão, mas não quero ir para o chão como vídeo cacetada. Eu disse, então, por favor, tenta dar uma maneirada. Só que há outras situações, assim, que eram pessoas que estavam trabalhando lá também, estagiários, tudo, que ele se colocou na minha situação, mas se eu não tivesse falado, eles não teriam me perguntado do que precisa. Até eu entendo que eles não estão na situação e quem não está na situação não sabe. Mas, Né? né, é coisas que tu tem que começar a pensar e nós também, agora, a parte de nós, que agora cada vez que a gente se inscrever em algum lugar, a gente vai ter que já colocar a observação, né? Nós precisamos Observação. isso. Se não tiver isso, não acontece o básico, pelo menos, né?
Sim, agora depois dessa experiência da Feira do Livro, eu já pensei em fazer outro tipo de descrição na hora de enviar o e-mail, colocar quantas cadeiras precisam estar no palco, o quanto que mede as cadeiras, sabe, para a pessoa, porque eu só coloquei quantos cadeirantes, né? Eu imaginei que a pessoa poderia ter imaginação, né, do tamanho do palco. Sim, Mas, concluindo, eu acho que quanto mais descrever o que tu precisa, eu sim. acho que mais entendimento para a pessoa, né? Para Porque parte receber. de nós também ensinar, né? Isso. A Lígia Pinto tá dando boa noite para nós, boa noite. O pessoal sejam bem-vindos, vão colocando o que vocês precisam, vão interagindo com nós, né? Bem tranquilo. E tu estava E continuando da tua história, continua da tua história, depois a gente volta para os assuntos. aí, não, outra situação que eu me lembrei também que nós passamos foi uma vez na Casa de Cultura, Mário Quintana. Uhum. Tinha era uma oficina, assim, uma leitura de livro, que era com uma atriz, que Obrigada. era, que era com uma Estamos príncipe parabenizando pelo trabalho. princesa negra, bem legal a história, né? E aí antes entrei em contato, né? Então, ó, eu achei interessante esse evento, se eu posso ir com tantos cadeirantes, né? Então, recebi ok, beleza. Cheguei lá no dia, o elevador estragou É, e era no segundo andar, né? Então, ainda que aí era no segundo, né? Não era nos últimos andares da Casa de Cultura, porque eu conheço lá também. eu acho que era no segundo ou terceiro, eu não lembro agora, mas era assim, não tinha tanto escadas, mas era no segundo ou terceiro. E aí vieram seguranças para carregar os cadeirantes. Olha que é uma extremamente, assim, muito chata a situação. Tu, como cadeirante, tu sabe aí ser carregados, porque são jovens, eles não são crianças, né? Sim. Então, aquela situação de ser carregado toda até chegar na sala. Então, a gente tem esses desafios, né? E tem Bem assim, que nem você falou, além de ser chato, tem os que não se importam, mas tem os que se importam. E aí a complexos. falta de acessibilidade. Depois a questão que tu chega já para se apresentar cansado, né? Porque imagina transportar todo esse pessoal. E algumas pessoas com deficiência não são leves, até pela Não. questão da falta de mobilidade, a questão do organismo ser lento e outras coisas mais. E também por gostar de comer, né? Como eu brinco. Mas são N situações. Aí tu chega lá para se apresentar, em que estado que você vai estar? Como que tu vai estar? Cansado fisicamente, emocionalmente já, né, estressado, porque ninguém quer passar por isso. Passar Então, por isso. tá faltando as pessoas começarem a se colocar no lugar do outro. E sim, nós vamos ter que ensinar cada dia mais, colocar cada dia mais observação. Preciso disso, disso e daquilo, porque senão o elevador tem que estar funcionando. Ah, não sei o Exatamente. que, né? Porque senão não vai. Que eu esperava? Até eu falei para eles, como eu já tinha, eu já sei como é que são as coisas, então eu já mando e-mail, pergunto, falo, descrevo, né? Eu tenho tantos alunos cadeirantes. Só que o problema é se tá, o elevador estragou. Ah, o elevador estragou no dia, mas por que não trouxe a oficina para outro local? É, Lá para baixo, então. Olha, a gente está esperando um grupo de uns 10 cadeirantes, né? E uhum. aí carregar os cadeirantes. Então foi bem chata essa situação, né? E Então a até gente pelo meio público, né? Porque tem muitos. O público deficiente quer assistir, ou não só deficiente. Ah, pessoas idosas, pessoas que momentaneamente desce, sabe? Faz. Não precisa esperar chegar a situação. Arruma, organiza, sabe? Problemas, dificuldades, sempre vai ter. Mas resolve isso de uma forma prática, né? André Pérez. Sucesso, boa Fábio, dissesse. colega, grande colega, valeu, André. E assim, eu falo assim, ó, que no momento que a gente tem acessibilidade na cidade, nos locais, a gente tem acessibilidade para todo mundo. Sim, Porque é exatamente isso que tu falaste. No momento que o idoso precisa de acessibilidade, né, não é somente para pessoas com deficiência, né? sim.
daqui a pouco, grande parte da população, e hoje, quanto mais ainda, porque a gente vê a longevidade que tem das pessoas, então as pessoas têm mais dificuldade. O número de bancos que precisa ter, né, na cidade mais perto, porque o idoso cansa, o idoso Sim. quer sentar um pouco, né, acessibilidade para chegar no local, né, da questão de escada, isso aí é o que eu falo. No momento que a gente tem visão de acessibilidade, a gente vai ter visão de acessibilidade para todo mundo, para toda a Sim, população, bem né? isso. Eu também acredito nisso, eu sempre falo isso. Uma Porque a outra gente pensa, quando a gente fala assim, acessibilidade, a pessoa pensa, pessoa com deficiência, não, mas é para todo mundo. Daqui a pouco o idoso vai precisar, daqui a pouco eu, você, tu, todo mundo vai necessitar. Tu, além de cadeirante, daqui a pouco também vai necessitar como. Tá com as mulheres, mas também precisa. Né? claro. O idoso, alguém da tua família também vai precisar. A Lígia está colocando aqui as dificuldades sempre serão incentivos para se prosseguir. Sim, com certeza. É das dificuldades que a gente vai. Pessoas incomodadas que se movimentam para fazer algo diferente, porque quando tu está na zona de conforto, tu também não vai fazer nada diferente, né? Uma coisa que eu queria ver, que tu falou ali no início, que também me chamou muita atenção, principalmente também da associação que eu ajudei a fundar aqui em Caxias e que a gente trabalha, tudo, das mães, né? Porque a gente pensa e faz N trabalhos, N situações com as pessoas com deficiência, e aí as mães começavam a vir também, e aí ficavam lá assistindo e não tinha nada que fazer. E aí a gente começou, eu disse, o que vamos fazer com essas mães? Nós temos várias atividades, o Paradesportos também tem várias atividades, né? Então, a gente começou a trazer N situações para as mães, porque a gente tem que pensar, porque muitas vezes essas mães estão exclusivo para esses filhos, né? Exato. Tenho as que têm outras atividades, têm sua vida, trabalham, estudam, fazem N situações, mas tem mães que vivem exclusivo para essas pessoas, né? Então, como atrair atividades, fazer atividade para essas mães? E a gente começou a colocar também, trouxemos psicólogas, a psicóloga começou para as mães, não foi nem para os alunos, né? Na nossa situação. Como que foi além da dança, como que vocês fazem essa interação? A gente faz a festa brega no final do ano, que, como diziam assim, além de fazer as atividades regulares, a gente sempre, eles diziam, ai, vamos se encontrar num momento para comer, ouvir música, livre, né? Sem essa rotina que a gente tem. E aí eles me diziam para nós, ai, mas nós não temos roupa, né? Eu disse, então não tem problema, inventamos a festa brega. Cada um vai como pode, como quer, mas para unir, para trazer a família junto, né? Para não ser atendido só os deficientes, né? Como que vocês fazem além da dança? O que vocês fazem? Eu sei que vocês fazem mais coisas, né? Sim, como tu falaste, o atendimento com a família, né, é super importante, porque a família tem que estar junto com a gente, né? Com certeza. O nosso trabalho, a família junto, então as coisas andam muito melhor, né? Então, é exatamente desse olhar que começou com as mães dentro do ginásio também, com os alunos ali e elas dentro do ginásio, e aí o RS para Desporto começou com um trabalho com psicólogo também, com assistência social, com palestras e também com palestras também com advogados, né, com Sim. direitos, né? Então, bem importante também para elas também saber o que ela pode e o que ela deve, né, Sim. fazer de direito para os seus filhos, né? Então, o RS para o Desporto teve todo esse olhar também para a família nesses atendimentos. E também a gente sempre tem aquelas festas clássicas, a gente tem o Paradesporto na praça, que envolve toda a família. Sim. A família vai junto, é aquele momento da família ficar ali brincando com o Paradesporto, que fala que aí não é o treino, não é a aula, né? A gente leva o Sim. kit de bote, leva as cadeiras, leva a bola. Então, isso é legal que eles trazem os amigos, trazem as famílias. É o Paradesporto na praça e cada mês a gente fazia uma praça. E é um evento bem legal, que além que a gente ocupar o espaço, Sim. porque as pessoas que
que moram perto dessas praças, eles ficam, meu Deus, como é que tem tanta pessoa com deficiência? Porque a gente consegue reunir bastante, né? Eu brinco. Quem que são esses ETs chegando aí quando a gente vai para os espaços também? O olhar, e as crianças também, que as mães levam para brincar na praça, eles vêm, aí eles querem brincar junto, né, com os alunos que pedem para sentar na cadeira. Então, isso é legal também, essa ocupação de espaço, além de Sim, acessibilidade, o aluno, ele vai ter também um olhar da acessibilidade das ruas também, né, nas sim, praças, então ele pode reivindicar, olha, aquela praça não é boa, ali é boa, né? Então, além dessa ocupação, tem a ocupação também das pessoas que elas já ocupam o espaço delas e a gente sim, chegou ali para ocupar aquele dia. Então, é uma coisa de observação, né? Todo sim. o povo curioso. Então, isso é legal, assim. E E um, muita gente não tem essa visão, assim, né? não, Gente que anda, a gente sabe. Mas as pessoas que não têm contato com as pessoas com deficiência, às vezes uhum. olham um ou outro, não vê tanto um evento, tantas Uhum. pessoas com deficiência junto, né? E ficam, ó, E fora a particularidade de cada deficiência, mas isso, né, é uma outra questão, assim, que eu acho muito importante nós falar, que é essa ocupação de espaços, no início, era para serem vistos, mas hoje a gente não ocupa mais os espaços de qualquer forma, né? A qualidade que a gente coloca essas pessoas, porque uma coisa é tu dizer que tu chama uma pessoa com deficiência, outra coisa é tu vitimizar essa pessoa, né? Usar do capacitismo e não, a gente usa e mostra as potencialidades dessas pessoas, né? Quando é um momento de lazer, quando é um momento para só descontrair, tudo bem. Mas quando a gente está lá para ocupar e mostrar o trabalho, mostra qualidade, né? Não mostra de qualquer forma. exatamente, que é o protagonismo, né? É. Até a apresentação de dança, eles jogando basquete, jogando a bocha, a gente leva até cadeira de atletismo, eles andam um Sim, pouco. Então, eles, né, têm outro olhar também, né, sim. dessas pessoas. Até eu vou te falar que alunos, tá, que chegaram no RS para Desporto, o que acontece? Muitos alunos estão na escola, só ele é a pessoa cadeirante, né? Sim. Não tem outros. Aí chega ali no RS para Desporto, eles ficam, moça, Sora, eu não sabia que tinha tanta pessoa com deficiência que nem eu, sabe? Então, tu imagina, ele se sente acolhido, e aí ele sente prazer em fazer o esporte, porque a maioria, eu não tô falando que é a questão que todos os professores, a maioria, eles não incluem os alunos na educação física, Sim. né? Eles colocam, por exemplo, chegou um aluno lá no RS para Desporto, ele era campeão de xadrez. Ele era muito feliz. Ah, professor, campeão de xadrez. Ah, ok, campeão de xadrez, mas vamos fazer outras coisas, né? Que tu é Sim, capaz. com Não, certeza. mas Continue com é o xadrez e mais alguma coisa. exatamente. Só que a educação física dele era só o xadrez. O guri virou campeão de xadrez nos campeonatos. Também, né? De tanto fazer só isso, não tinha como não ser campeão. E aí, às vezes, porque eu pergunto sempre para os alunos como é, porque a gente tem curiosidade para saber como é que está o Sim. trabalho na escola, né? E aí eles falam, ai, prof, eu fico olhando, eu fico fazendo trabalho de regras. Oi? Só porque tu Uhum. tem que copiar a regra, vamos supor, todo futebol. Um dia tu vai jogar futebol? Uhum. Não. Cadê? Não. É umas Ou coisas talvez, assim. ou talvez vai ser um pioneiro e vai montar um time de futebol de cadeira de rodas. Pois é. Mas então coisa que a gente tem que colocar, que a gente tem que, eu sempre falo nas lives, que é importante, sabe? Isso, alunos, ter acessibilidade e o olhar desse aluno, né? Sim, Tem como incluir. É que eu falo, a gente tem que adaptar, né? Eu que trabalho, que eu falei antes, a gente trabalha com adaptado, a gente adapta mais ainda, dependendo da situação, sim, né? sim, As sim. outras, não sei.
Então, esse olhar, assim, a gente tem que ter. O profissional que está na escola ali com os alunos, que está um aluno, o cadeirantes, ele tem que estar inserido. É o Sim, direito dele, além disso, né? Além disso, isso aqui ele tem direito a estar na escola e também estar no esporte, na educação física, né? sim, Então eu converso muito com os meus alunos assim, não, mas tu tem que chegar a esse professor, eu tenho direito a fazer educação física, eu quero fazer sim, junto com a turma, sabe? Porque eles também têm que saber. Eu sempre falo assim para os alunos, eu tô aqui, professor, eu chego nos lugares com vocês, eu falo, mas vocês são os cadeirantes, sim. né? Com Vocês que têm certeza. que falar. Não vai Vocês ficar têm que sempre ser uma dono, vocês que têm que ser dono, nós que temos que ser dono da situação também, né? Exatamente, eu sempre falo. Eu tinha uma aluna que. Porque a gente sempre faz também algumas vivências na rua, alguma coisa assim. Sim. E tinha uma pessoa na frente e ela empurrava assim a cadeira, tipo, encostava, não pedia licença. Assim, fala! Eu tô aqui, dá licença. A pessoa não vai. A pessoa não tá se dando conta. É, Como é que eu vou falar por ti? Ó, sim, tem uma cadeira, né? Tu tem que falar? com Com certeza. licença, eu quero passar, sabe? Uhum. Então, desse trabalho que eu faço, assim, da área de desporto e da dança, então tem todo esse trabalho de autonomia, né? Que isso aí faz Sim, parte sim, da prioridade, sim. Que né? é isso Autonomia. que eu sempre falo nessa minha imersão. O esporte e a dança, mas como eu consegui autonomia estando nesse meio e tendo que aprender que eu tinha que ser a dona da minha situação, sabe? Não é as pessoas que estão comigo, as pessoas que estão comigo vão me ajudar, elas me ajudaram, eu me desenvolvi, eu cresci muito, mas eu tive que aprender que eles não vão estar sempre comigo. E aí, quando eles não estão comigo, o que que acontece, né? Eu que tenho que abraçar o assunto e vamos lá, e vamos resolver. Vamos passar pelos percalços, vamos passar pelas broncas, vamos, mas faz parte do crescimento da pessoa também, do desenvolvimento da pessoa, né? Exatamente. Essa lição, assim, que eu falo, uma lição de vida, né? Porque a gente Claro. tem que saber se colocar, tem que saber, assim, eu estou aqui, sabe? Eu estou aqui no meu lugar, eu quero passar, com licença, né? Sim, Ou chegar e reivindicar teu direito, ou tu chegar no teatro e não tem acessibilidade, tu tem o direito de falar, sim. de questionar, né? De interrogar, de reclamar. Então, essas lições a gente sempre passa, né, para os Sim, alunos. Porque como eles chegam crianças, às vezes jovens, e às vezes os jovens ainda são muito tímidos, né? E aí sim. a gente passa por essas coisas assim, não, não é o andante não vai estar sempre contigo, A né? gente Tu passa não, por cada coisa, já passamos por cada coisa. A Ali já está dizendo que neste trabalho de vocês, um dos principais fatores que admiro é a valorização do aluno como um todo, evidenciando as suas potencialidades e gostos. Sim, né? Porque é eles que vão estar, é eles que precisam, eu que preciso, a pessoa que está junto, ela só está te dando apoio, ela está te ensinando. Isso é verdade, nem sempre recebe incentivos dentro do lar. Por isso que eu acho é, muito importante a importância dos profissionais. Eu falo dos profissionais de educação física e de dança porque é onde eu estou mais inclusa. Mas a importância dos professores de mostrarem para os alunos isso, sabe? Que foi, exato. eu tive sempre pais presentes, mas foi fora disso desses lugares que eu aprendi muitas coisas também, né? Porque estando nesses ambientes e tendo pessoas que te incentivam e que te mostram que tu pode, que é aí que tu vai, sabe, voar, né? Tu vai pro mundo, né? Ali ali no RS para Desporto, como eu te falei ali lá no início, que eu tive que sentar na cadeira e eu tive que Sim. Eu aprender. queria que tu falasse um pouquinho mais disso, como que foi esse processo todo. E do Sim, Laban, fala um pouquinho do Laban também para as pessoas entenderem o que, que é o Laban, que eu estudei, eu pratiquei, estudei um pouco do Laban, mas também fui para o Danceability, que é uma outra metodologia, né? Que na verdade elas se unem, né? Na verdade, não tem muito.
O Lab é um grande estudioso da dança, né, para o pessoal que está aí assistindo. E tem uma técnica do Laban que eu achei perfeito para fazer o meu trabalho, né, com síndrome de Down. E até hoje eu trabalho também na técnica do Laban, porque essa sensibilidade que eu acho do Laban em fazer os movimentos, né, em questão a referência de objetos, né? Então eu achei mais fácil para o aluno fazer a memorização, né? Então, falando específico agora do síndrome de Down, ele tem essa dificuldade de memorização. Eu vou falar que tem vários tipos de síndrome de Down, não são todos, né? Que tem mas a maioria, né? A maioria. Então, é um trabalho repetitivo. Eu vou fazer uma bola, que eu falo, um movimento circular. Na próxima aula, eu vou fazer essa bola e vou aumentar com para-brisa, por exemplo. Então, o somatório é de 2 em 2, 3 movimentos, né? E aí repete com eles, e aí faz de novo, e aí acrescenta mais 2 e vai fazendo e vai repetindo. Então é um trabalho bem repetitivo, né? Então eu achei como na época que eu estava trabalhando nesse projeto do SEAM, eu também trabalhava no CEAD, que era o Centro de Estudos e Apoio à Dança. Então a gente fazia pesquisas em dança, a gente fazia leituras. Então por isso que eu tive essa conexão com o Lab. A Lígia tá te elogiando aqui, dizendo que tu sentou na cadeira de rodas para ministrar uma aula que foi o momento que ela mais se emocionou. E disse, Sim, é que eu falo, a gente tem que, nós professores, né, e a gente as pessoas que trabalham, que está trabalhando, né, no mundo das pessoas com deficiência, a gente tem que vivenciar, né, a gente tem que saber, a gente tem que ter esse olhar um pouquinho do que a pessoa, como é que é o mundo da pessoa. Se a pessoa está na cadeira de rodas, como é que eu, professor, vou chegar sem saber como é que é o mundo dele na cadeira de rodas? Como é que eu vou fazer os movimentos sem saber, né? Sim. Não é a mesma coisa eu andante. Uhum. Até uma coisa bem importante, assim, eu sento na cadeira, eu faço às vezes a aula inteira com eles na cadeira, só que quando chega o Portinho, que é o presidente da Recife para Desporto, né, que ele é cadeirante, que ele teve criança, né, um acidente, é outra referência, sabe? Sim, com certeza. Certeza. Então, assim, a professora Fabiane senta na cadeira e sabe. Mas aí chega o Portinho, ó, para a aula. Ah, ela viu o Portinho, porque para eles é a referência, Claro. sabe? O Portinho, ele dirige, ele é formado. Então, para eles, assim, Portinho, tu tem um carro, tu dirige. Portinhos, e eles enchem de pergunta. Então, eles olham o time, porque tem o time de basquete profissional também dos adultos da RS para Desporto. Quando as crianças olham, eles ficam, que máximo! Eu posso fazer isso também, sabe? Então, esse olhar é muito legal quando tu vê, assim, e o questionamento deles, Ter né? referência, né? Conseguir responder para eles, né? Ter uma referência ou várias, né? Isso é muito importante. É bem importante. Que aí ele chega o Portinho ali, que aí sim é o cadeirante, que aí vai ter a referência para eles, adulto, né? Sim. Assim, eu posso dirigir, eu posso fazer uma faculdade, sabe? Eu posso jogar basquete assim também, entendeu? Com Então certeza. é o máximo, assim, então a gente tenta fazer também várias atividades com basquete adulto, com as crianças, que é a referência, né? Claro que a professora, todo o trabalho que eu faço, que eu falei aqui sobre autonomia, sobre esse protagonismo, é que eu estou junto com eles, eu estou lutando com eles, Claro. mas chega Sim. uma pessoa cadeirante é outra coisa, né? É uma referência bem maior para eles, né? Claro, toda a vida. Ale, se tu quiser falar um pouquinho da Includência, que foi muito interessante o evento, né?
que eu acho que esse é um evento que não dá mais para parar, né? E ficou maravilhoso. Então, se quiser falar um pouquinho disso, falar mais alguma coisa também. Quem tá na live, não assistiu, tá lá gravado, Uhum. vale a pena assistir. O Includense foi a primeira mostra de dança online para desporto. Na verdade, eu tive a ideia de fazer para fazer uma amostra dos trabalhos que eu realizei, todos online este ano, né? Várias coreografias. E aí eu tive a ideia de fazer uma amostra, só que reunindo muitas escolas, isso teve escolas de todo, assim, de todos os locais do Brasil, né, Roberto? Foi muito Então, interessante. Essa bem legal. diversidade também de culturas. Exatamente. Então, assim, tinha gente do Sergipe, São Paulo, Nordeste bastante, né? E Minas também. Só que a ideia que eles têm, eu não sabia que lá no Rio Grande do Sul tem esse trabalho. Então, isso é Sim. legal também, né? Para nós conhecermos o trabalho que está tendo fora do Rio Grande do Sul e por todo o Brasil, né? E eles também ter esse olhar da gente também, Com né? certeza. Porque essa foi uma grande oportunidade de trocas, né? De grandes espetáculos que aconteceram, né? Das escolas que eles realizaram, porque a maior teve trabalhos que foram feitos esse ano ali, mas teve também trabalhos que foram realizados em outros anos, né? Que Sim. foi colocado ali. Uhum. Então foi muito lindo, muito lindo. Olha, vale a Foi. pena para quem não assistiu. A parte dos comentários, na época estávamos nós e o colega, mas também foi muito interessante, porque eu acho que enriqueceu, né, com as informações que foram passadas, com tudo. O Portinho também nos ajudando ali, e ele sendo é a referência, né? Estando ali na produção, foi muito, muito interessante mesmo. E o Portinho também foi, não, foi impecável, né? Na hora de Sim. colocar os vídeos, então foi bem certinho, não demorou, sabe? Não. Muito, porque a gente foi o primeiro, então eu tava com uma expectativa, meu Deus, como vai ser, né? Uhum. Tava ansiosa. E o Portinho também, tu me manda a lista, vamos fazer a lista direitinho. É claro, eu, Fabiane, tem que fazer uma atrapalhada, né? Eu consegui trocar uma apresentação da RS para Desporto por uma, mas o Portinho demorou um pouquinho, mas Sim. foi ligeiro, ligou. E aí depois você mandou um áudio que Uhum. dizendo que amou, né? E aí ele disse, aquela hora que tu deu, eu sim, a Fabiana tem que, mas enfim, deu tudo certo. Uhum. Porque é que nem eu falo para os alunos, a plateia, o público que vê o trabalho, eles não sabem, eles Sim. não conhecem, eles não sabem que tu errou, né? Então não fica Mas nervoso. o quanto é importante essas pessoas que estão por trás disso, né? Só quem trabalha nisso sabe da importância dessas pessoas também, que não é só quem está no palco, não. Não. Uhum. Mas foi bem legal essa experiência. Até te agradeço, Roberta, por Ah, ter estado ali comigo, ter apresentado o eu Pledense. estou sempre à disposição, eu só que nem você, estou sempre me colocando à disposição, sempre se mostrando para ajudar realmente a mudar, fazer essa mudança, essa evolução que sim, melhorou muito, mas tem muitas coisas que ainda podem evoluir, pode melhorar, né? Então acho importante a gente estar presente em tudo que é possível e da importância de aceitar essas pessoas como profissionais, que Uhum. tá na hora de mudar, de parar Exato. dessa questão de a gente sempre ir de voluntário, de graça, a gente não vai abandonar isso, mas está na hora de ser essas pessoas serem vistas como profissionais e ter a troca, ter o pagamento por esse trabalho, sabe? Ter parcerias, ter patrocínio, não sei, tudo que precisa para isso acontecer, né? É Exatamente. algo que eu acho que tem que começar a evoluir, sabe? Não é porque a gente é deficiente ou porque está trabalhando com deficiência que tem que sempre de graça. Não. Não vamos abandonar isso, mas não pode Não, ficar só nisso. não, isso faz parte também, né?
não sim, tem como. Mas eu acho que isso aí é um ponto muito importante mesmo que tu colocaste agora, que sim, tem que ser visto como crescimento mesmo. com certeza. Até valorização, né? Valorização da pessoa como profissional, né? Da importância como Sim. valorização. Oi, A Flávia. Centro de Dança Flávia Silveira colocou lá, meninas. A dança do paradesporto não é competitiva, ou tem competitiva também? É, Não, qual não é é. artística, né? Artística. Eu também trabalho mais com artístico, só para saber. É, aqui no Eu, Rio Grande do Sul não tem, né, é, competitiva. uhum, Pelo menos não conheço. eu também Mas não. é porque as escolas que participaram ali do Cludense, Uhum, todas, fora do Rio Grande do Sul, todas elas fazem artístico e competitiva sim, também. Fora o Marcos maravilhoso sim, também, que fez a abertura da mostra, que eu falo uma grande referência também, um grande exemplo, né? Muito legal. O Marcos depois me deu também o retorno, ficou muito feliz de ter sim. participado, né? E eu acho que assim, o Marcos, na abertura, foi lindo demais, né? Eu falei para os meus alunos, olha, esse aí é um exemplo. Eu convidei também tu, Roberta, tu também como referência também para os alunos, Com sabe? certeza. Muito importante isso. Como eu coloquei ali aquele trabalho da Manu, que ela fez a coreografia, então para te ver, quem sabe a Ah, Manu tá olhando, a Roberta tá ali, também é cadeirante como eu e a professora, é claro. bailarina, né? E aí vê todo o depoimento do Marcos. Então é uma coisa muito importante, sabe? Esse Uhum. olhar, essa visão toda do contexto que teve o Impludense, né? Não Sim, com foi só, certeza. Não, não, né? não Não é foi. só. É para N situações. Eu acho que nós estamos chegando nos momentos finais do tempo do Instagram. Para não te cortar, gostaria que tu deixasse teus contatos. Já quero agradecer, porque foi muito bom, foi maravilhoso. Óbvio que nós teríamos para falar muito e podemos fazer outras lives, outras atividades. Eu acho que nós vamos fazer uma parceria cada vez maior, né? Vamos trabalhar cada vez mais juntas e não vamos perder essa questão, mas para não te cortar na metade, que eu gostaria que tu deixasse teus contatos, conseguir teu trabalho, onde te encontrar. Pessoal, podem seguir também o RS para Desporto, tá? Que ali vocês podem acompanhar, que ali, além do trabalho da dança, tem todos os trabalhos que realizam no Paradesporto, né? Tem equipe de atletismo, tem equipe do basquete, e eles fazem muitas lives porque eles é uma luta, né, da pessoa com deficiência, né? Então, Sim, assim, ele tem os direitos, tá alguma coisa atual da política. Então, assim, é bem legal que está sempre atualizado. Tem sim, um no canal do YouTube também, é para muito Desporto bom. TV. Ajuda em É, muitas informações, né? uhum. E bom, eu estou no Facebook, né, Fabiane Pova, e aqui no Instagram, né, o Fábio P. Povoa. Uhum. E eu espero, assim, eu fico também à disposição também para auxiliar alguma, que eu sei que às vezes eu teve vários alunos, né, que estão fazendo a cadeira da atividade motora adaptada e me pediram ajuda, auxílio, Sim, isso é legal, sabe? Isso é sempre, né? legal para não sim, sim. Mas é legal porque tu fica assim, ai, Fábio, eu tenho que fazer uma atividade para pessoas deficientes visual. Como é que eu faço? Né? Então, assim, eu fico, né, sempre à disposição, assim, para que eu consiga auxiliar e ajudar. Roberta, muito obrigada também pelo Obrigada. convite. E com certeza vamos fazer mais parcerias e mais trabalhos Sim, nós juntas. vamos fazer muitas coisas junto. Uma Um, coisa que pegou, né, os corpos diversos. sim, a Centra que está elogiando, eu disse obrigado pelas palavras, obrigado a todo mundo que falou alguma coisa. Quem não conseguiu por tudo que gostaria, nos procure, que nós estamos à disposição e vamos ampliar essa rede. E outra questão que eu sempre falo, não só em eventos de inclusão, em todos os eventos nós temos que estar presente, né? Isso aí. Uhum.
Muito Exatamente. obrigado e a gente se encontra, que eu digo, e daqui para diante, e o presencial, não vamos abandonar o online, mas por favor, queremos voltar para o presencial. Exatamente, eu acho que o Cludense vai ter que ter, vai continuar online. É que eu Sim, falei, tem que ter a segunda edição aí, que o pessoal estava pedindo e foi um sucesso mesmo. com certeza. Muito obrigada, Boa Roberta, por noite, ter pessoal, boa noite, Fábio, e até a próxima, e a gente se encontra. assistido a nossa live. Obrigada. Até mais, Valeu, boa pessoal. Beijo. noite. Tchau, tchau.